Professor, até o momento, estivemos estudando os movimentos em que o nosso referencial estava parado, mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, o exemplo que eu dei de referenciais, para você, dentro de um ônibus, o motorista vai estar parado em relação a você. Ou seja, se você tomar o motorista como referencial, ele vai estar parado. Mas para uma pessoa de fora do ônibus, numa parada, por exemplo, e o ônibus estiver se movendo, o motorista vai estar se movendo. E se você estiver se movendo em relação ao motorista, para essa pessoa de fora, a sua velocidade vai ser diferente da velocidade que você tem dentro do ônibus. Um grande exemplo de como isso acontece é na escada rolante, por exemplo. A escada rolante, você em cima dela, se você estiver parado, em relação a ela, você vai estar parado. Mas para uma pessoa de fora, como a escada rolante vai estar se movendo, você vai estar se movendo. E se você estiver se movendo em relação à escada rolante, para uma pessoa de fora, você vai ter uma velocidade diferente de que se você tivesse fora da escada rolante. E o nome do assunto que a gente vai estudar nesse momento é a composição de movimento, que é justamente esse estudo de como os movimentos se comportam em relação ao outro referencial. Para demonstrar esse conceito, eu vou usar o exemplo de um barco descendo o rio, primeiramente. Aqui é as margens do rio e aqui no meio é o rio. Aqui temos a água do rio, como sabemos, um rio ele segue um certo curso, uma certa direção, um certo sentido. Ou seja, a água tem uma certa velocidade em relação às margens. A água ela vai estar correndo com uma certa velocidade. Aí esse VA barra M é a velocidade das águas em relação às margens. Usamos essa setinha aqui em cima da velocidade para dizer que isso aqui é um vetor. E isso aqui embaixo é a representação geométrica do vetor velocidade. E temos um barco descendo um rio. A gente diz que ele está descendo um rio aqui porque ele está na. Aqui pode ver que a setinha aqui está na mesma direção, no mesmo sentido que a da água. Aqui é a velocidade que o barco desenvolve por ele mesmo. Tipo, é a velocidade gerada pelo motor do barco. Que a gente define aqui por B barra A, que é a velocidade do barco em relação às águas, que é a velocidade própria do barco. Aqui, que é a velocidade dele, que ele gera por ele mesmo, seria a velocidade dele em relação às águas. Por exemplo, você em cima de uma escada rolante, você andando em cima de uma escada rolante, tá entendendo? É a velocidade gerada por você mesmo. Como vemos aqui que essa a velocidade desse barquinho está na mesma direção que das águas, para uma pessoa vendo de fora, ele vai ver o barquinho ele com uma velocidade maior. Porque, como eu disse na aula anterior, quando a gente tem somas vetoriais, a gente pode decompor ela e tal, e as velocidades no mesmo sentido, os vetores no mesmo sentido, a gente pode somar ou subtrair, dependendo na mesma direção, dependendo do sentido. Aqui, por estar no mesmo sentido, o barquinho e a água, eles estão seguindo o mesmo sentido, ou seja, está indo da esquerda para a direita. Esse menininho aqui vendo de fora, ele vai ver o barquinho com a velocidade maior, que seria, como aqui está na mesma direção, no mesmo sentido, vai ser a soma dessa velocidade aqui com essa aqui. Ou seja, esse vetor aqui vai ser, você puxando esse daqui para cá, vai ficar exatamente isso. Ou seja, uma pessoa do lado de fora, ele vai ver a sua velocidade, você com a velocidade do meio que você está andando e a sua velocidade própria. É a mesma coisa da escada rolante. Para uma pessoa de fora, ele vai ver você andando na escada rolante. Se você estiver andando e não parado, ele vai ver você andando com a velocidade da escada rolante mais a velocidade que você está gerando. Aqui dizem que é BM, no caso seria a velocidade do barco em relação às margens. Tá entendendo? Isso aqui seria os coeficientes de cada uma velocidade disso aqui. Aí, como eu falei, quando é no mesmo sentido, ou seja, aqui a água e o barquinho estão no mesmo sentido, ou seja, essas velocidades se somam.
Agora vamos fazer o exemplo contrário. Ao invés dele estar seguindo o mesmo sentido do rio, o mesmo curso do rio, ele está indo no sentido contrário ao curso do rio. Sabemos que no sentido contrário, por exemplo, usando o exemplo da escada rolante, se você ir no sentido contrário à escada rolante, sua velocidade vai ser bem menor. E, por exemplo, se você não tiver velocidade suficiente, você não sai do lugar ou até mesmo desce, tá entendendo? O mesmo de um barco, ele subindo o rio, que seria subindo, seria em direção contrária ao sentido das águas do rio. Aqui é o mesmo rio aqui, eu considero. Eu falo aqui que é nessa direção aqui, horizontal, e da esquerda para a direita. É o mesmo aqui. Agora o barquinho está no sentido contrário aqui, ó. Sentido oposto ao que a água vai. Ou seja, vai ser uma subtração sua velocidade vai ser bem menor. Para uma pessoa de fora, ele vai ver você com a velocidade bem menor. Se uma pessoa estiver fora. É o mesmo exemplo da escada rolante que eu falei. Para uma pessoa de fora, você indo num sentido contrário à escada, você vai estar numa velocidade bem menor e você até pode ficar parado, ou então pode até descer a escada rolante. Ou seja, a velocidade que uma pessoa de fora vai ver esse barquinho, que seria aqui na imagem, seria a velocidade do barquinho menos a velocidade das águas. Agora vamos analisar a questão quando o barco ele quer atravessar simplesmente no menor tempo. Aqui são as componentes das velocidades, como eu falei anteriormente. Aqui temos a representação aqui tem as margens e aqui tem a água do rio com uma certa velocidade aqui que ele vai ter uma certa direção em relação às margens, um certo sentido aqui, como foi falado anteriormente. Para o barco ele atravessar em menor tempo, só ele botar toda a força dele na direção aqui perpendicular, ou seja, só ele colocar aqui toda a força, toda a velocidade dele aqui nessa direção aqui. Apesar do barquinho tá nessa direção, pela força das águas do rio, nós sabemos que a água do rio vai arrastar ele. Ou seja, vai ter uma componente aqui horizontal aqui que vai arrastar ele aqui é, em direção à correnteza. Para uma pessoa vista de fora, aqui fazendo o prolongamento desses vetores aqui, que é a soma geométrica, você pega, faz uma reta paralela a esse vetor aqui e uma reta paralela em relação a esse vetor aqui. Essa aqui, essa paralela aqui, tocando aqui nesse ponto. Em relação a isso aqui, essa paralela aqui em relação a isso aqui. Aí isso aqui vai ser simplesmente uma soma de vetor. Aí para uma pessoa de fora, ela vai ver o barquinho, apesar do barquinho tá fazendo uma força nessa direção aqui, uma pessoa de fora vai ver o barquinho ele se movendo assim, na diagonal. Ou seja, apesar de você ter botado toda a velocidade aqui nessa direção, o barquinho, por causa da água do rio, ele vai, tipo, sofrer um arrasto devido à água do rio e vai, tipo, ele vai parar aqui nesse ponto aqui, quando ele for tentar atravessar. Justamente porque a componente resultante, que é a velocidade resultante, vai ser nessa direção diagonal. Que seria a soma dessa velocidade aqui, a soma vetorial dessa velocidade e dessa aqui. Como elas estão em direção oposta, simplesmente usamos o teorema de Pitágoras, onde aqui a hipotenusa, o verdinho é a hipotenusa, que é a velocidade que o menino vê do lado de fora. O cateto oposto vai ser simplesmente a velocidade do barco em relação às águas. E no cateto adjacente é simplesmente a velocidade das águas em relação às margens aqui. Com isso, se você tipo botar uma velocidade para você tipo atravessar com a menor velocidade, só é nessa direção aqui, nessa direção vertical aqui. Apesar que o deslocamento ele não vai chegar aqui nesse ponto aqui, ele vai chegar no ponto deslocado aqui. Aí a velocidade, como eu falei, vai ser simplesmente a soma vetorial da velocidade, onde as componentes na mesma direção se somam e na mesma direção em sentido se somam e em sentidos opostos subtraem.
Aqui, como vemos aqui, essa velocidade aqui está numa direção totalmente diferente, está na direção vertical, essa aqui na direção horizontal. Esse vetor aqui ele não interfere nesse aqui. Ou seja, vai ser simplesmente a soma desse vetor com esse aqui. Que vai ser a representação geométrica dessa forma aqui. E, como eu falei, só é usar o teorema de Pitágoras para sabermos o tamanho dessa velocidade do barquinho em relação à imagem, para a pessoa vendo de fora. Agora eu vou falar da situação em que o barco ele faz uma travessia perpendicular. Ou seja, aqui eu fiz o desenho de um menininho aqui, ele está nesse ponto A, ele quer simplesmente pegar uma bola que está aqui no ponto B, que é perpendicular aqui, ó, pode ver aqui, exatamente no lado oposto do rio. Aí, por exemplo, ele pede pro barco do rio, do dono do barco para entrar no barco para pegar essa bola. Ou seja, sabemos as componentes. Como sabemos, a água em relação à imagem vai estar nessa direção e nesse sentido aqui pela setinha. Ou seja, para o barco chegar exatamente do lado oposto ao rio, ele vai ter que ser nessa direção aqui, com essa velocidade em relação à imagem. O menino vai ter que vir com essa velocidade aqui. Ou seja, como o rio tem esse vetor aqui, o barco ele vai ter que fazer uma situação, ter que ir numa direção em que sua componente horizontal se cancele com essa aqui. Ou seja, vai ter que ser numa direção oposta a essa direção aqui. Vai ter que ter uma componente para cancelar com essa aqui. Entendeu? Para cancelar justamente a velocidade do rio. Ou seja, para matar essa velocidade aqui, para ele não andar, deslocar, não ter a velocidade de arrasto. Ou seja, o barquinho ele vai ter que ir nessa direção aqui diagonal. Aí pode ver, se você decompor esse vetor aqui, vai ter no eixo X aqui, na horizontal, vai estar para esse lado aqui. Ou seja, o vetor do barquinho nessa direção aqui, no X, se você decompor, vai cancelar com esse aqui. E só vai ficar um componente vertical, que é justamente o que o menino quer. Ele quer atravessar justamente perpendicularmente ao rio, quer sair desse ponto e chegar no outro. Ou seja, para atravessar, para chegar no ponto que você quer, perpendicularmente, só é você ir nessa diagonal aqui, em que a componente horizontal dessa velocidade aqui do barquinho se cancela com essa aqui. Agora eu vou falar sobre o princípio que rege todo esse movimento que eu estava falando anteriormente, que é o princípio da independência dos movimentos. Como eu falei anteriormente, pela decomposição do vetor, os movimentos ele acontece independentemente se você decompor eles. Eles, tipo, um movimento só interfere em outro se for na mesma direção. E a regra que rege esse movimento aqui é simplesmente isso aqui, essa equação aqui. A velocidade do AC, do referencial A em relação ao C, é igual à velocidade do referencial A em relação ao B, mais o referencial B em relação ao C. Isso aqui é um resumo do que a gente viu anteriormente. Isso aqui pode ser para qualquer sistema. Mas assim eu acho complicado, que é a definição complicada. Eu prefiro nomear elas. Assim, aqui a velocidade resultante, que é a velocidade que uma pessoa de fora vê você, vai ser igual a velocidade relativa, que é a velocidade relativa de você ao referencial que você tá. Por exemplo, o caso do ônibus, você em relação ao motorista do ônibus. Isso aqui seria a velocidade relativa. Se você estiver se movendo dentro do ônibus e você tomar um motorista como seu referencial. E aqui seria a velocidade de arrasto, que seria a velocidade do meio que você está. No caso do ônibus, é a velocidade do ônibus. Que é a velocidade do ônibus com uma pessoa de fora. Isso aqui seria a velocidade que uma pessoa de fora lhe veria. Tá entendendo? Aí seria a velocidade resultante. Seria a soma da velocidade relativa de você em relação ao motorista, mais a velocidade do meio que você está.
Lembrando que isso aqui são valores vetoriais, ou seja, tem módulo, direção e sentido. Ou seja, você soma ou subtrai as componentes que estão na mesma direção e as que estão em direções diferentes, você não mexe. Você só soma as que estão na mesma direção. Por exemplo, se você decompõe em x e y, você só soma as componentes que estão no x ou as que estão no y. Aqui tem a representação gráfica. Se você decompor o movimento, quando você vai tomar a velocidade, você só vai somar em relação ao eixo, aqui, uma direção, em relação ao outro. Aqui, por exemplo, seria quando temos movimentos em direções que não tem nada em comum. Aí aqui, a velocidade resultante seria nessa direção aqui. Por isso é que a gente diz que essa velocidade é resultante. Porque é a resultante das componentes que dá sentido a ela. Aqui vou mostrar um exemplo mais prático para vocês terem uma visualização melhor, porque aqui está muito matemático. Eu usei, no caso, exemplo de um barco que tem uma certa velocidade em relação à água, que é a velocidade gerada por ele mesmo, que seria chamada de velocidade própria, que Einstein, depois, quando ele fizer a sua teoria da relatividade, ele usa esses conceitos aqui, que foi desenvolvido por Galileu. Aqui, o barco, em relação à água, é o movimento relativo, ou seja, o barco tem um certo movimento relativo em relação à água. A água tem uma certa velocidade em relação à Terra, que seria a margens, no caso que eu usei. Ou seja, a velocidade do barco em relação às margens, ou à da Terra, é o movimento resultante, como eu expliquei anteriormente. Aí aqui, como eu falei anteriormente, vai ser a água do barco em relação ao solo, vai ser igual ao vetor da velocidade da água em relação ao barco, mais ou do barco em relação à água, porque eles têm simetria de, de problema. Tipo, se você tomar o motorista como o seu referencial, o motorista também pode tomar você como referencial dele, tá entendendo? Pode ser invertido esse o referencial. Mas, tipo, os valores têm que ser iguais. E aqui a velocidade do barco da água em relação ao solo, que seria o movimento de arrastamento, que é o meio que está arrastando você. Outro problema que é muito usado também é do movimento do avião em relação à Terra. O avião, o ar, como sabemos, o ar, ele ajuda na velocidade do avião. Aqui temos a velocidade, o movimento relativo, que seria a velocidade que é gerado pelos motores do avião, que é a velocidade própria do avião. A velocidade de arrasto seria a velocidade que o ar tem por ela mesma em relação à Terra, apesar de que sabemos que essa velocidade do ar é devido ao movimento de rotação da Terra, mas tomamos a Terra como um referencial parado, ou seja, quem está se movendo é o ar, porque tem simetria. Ou seja, o movimento resultante, a velocidade resultante, que é do avião em relação à Terra, como quando a gente vê aqui do chão, aqui, quando a gente vê um avião voando, vai ser a velocidade do avião, mais o ar que está empurrando ele também, que vai dar a velocidade que nós vemos aqui no solo, tá entendendo? Podemos também ver a velocidade da chuva em relação à Terra. Por exemplo, a chuva vai ter um certo movimento relativo em relação ao carro, e o carro vai mover a chuva em relação à Terra, que é a velocidade que vai arrastar a água da chuva, o pingo de chuva. Por isso aqui no carro você vê o pingo de chuva, ela, apesar dela cair na perpendicular, você vai ver ela cair na diagonal, porque o carro se movendo, você vai ter uma alteração no movimento. Vai ser uma soma vetorial. Sabemos que a água da chuva ela cai de cima para baixo,
E o carro, ele se move numa estrada, numa certa direção, mas quando a gente vê, pode ver que no carro a gente vê a água caindo ela na diagonal. Nesta experiência, usaremos um carrinho com um lançador vertical, uma esfera de aço e um túnel feito de placas. Dentro do tubo acoplado no carrinho, existe uma mola que pode ser comprimida e presa por meio de um pino de plástico. Ao puxarmos o pino usando uma corda, a mola é solta e a esfera pode ser lançada verticalmente. Fazendo este procedimento com o carrinho parado, pode-se observar que a esfera executa um movimento na vertical, ou seja, sobe e desce na mesma direção. Entretanto, quando o carrinho é posto em movimento uniforme, sem aceleração, a esfera executa um movimento parabólico quando visto de um referencial parado com relação ao carrinho. Em movimento, a esfera é lançada para cima e cai no mesmo ponto em que saiu. Isto ocorre pois a esfera está em movimento solidário com o carrinho e tem a mesma velocidade horizontal. Dessa forma, mesmo que ela seja lançada para cima, continua com a mesma velocidade horizontal do carrinho, e por isso cai na mesma posição em que saiu. O mesmo ocorre quando jogamos uma maçã para cima, dentro de um ônibus ou de um avião em movimento uniforme, sem aceleração. Ela sobe e desce na mesma direção da mão que a lançou. Portanto, para um observador em movimento solidário com a maçã, a trajetória é uma reta vertical, enquanto que para um observador externo, parado com relação ao ônibus ou avião, a trajetória será uma parábola, ou seja, um movimento acelerado na vertical, de sobe e desce, juntamente com um movimento uniforme na horizontal.